possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos. E tem algumas pessoas que entraram em contato dizendo isso, por ser adventista, a dificuldade de fazer o TAF. They're trying to say that the Green New Deal is about what we have to give up, when in fact the Green New Deal itself is a resolution to be more expansive. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje nós vamos falar sobre as propostas de Green New Deal para a recuperação pós-pandemia e sobre o julgamento no STF de casos que envolvem a relação entre Estado e religião. E aí, Renan, no episódio da semana passada a gente falou sobre o crime de racismo e o STF julgou essa semana, né, um caso relacionado à injúria racial. O que foi isso? Sim, começou a ser julgado, o ministro Fachin já deu o voto dele como relator em um habeas corpus, e o que ele estabelece ali é justamente que a injúria racial ela é uma espécie do racismo. Eu falei aqui no último episódio sobre como o judiciário muitas vezes acaba desclassificando os crimes de racismo como injúria racial, como se não fosse uma ofensa à coletividade, mas só a honra privada de uma pessoa, e como isso acaba dificultando o combate ao racismo, porque o crime da injúria ele prescreve, é afiançável. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser retomado essa semana esse caso e pode ser que a gente tenha uma decisão paradigmática do STF para ajudar a combater o racismo no Brasil a partir de agora. Laura, desde junho e julho desse ano, a gente tem visto alguns países anunciando planos de recuperação econômica verde e inclusiva para esse cenário da retomada pós-pandemia. Como esses planos se relacionam com a ideia de um Green New Deal que é formulada há mais tempo nos Estados Unidos? Então, Renan, é interessante a gente ver, de alguma maneira, sendo colocado em prática em alguns países os princípios gerais que já estavam mesmo presentes nessa ideia do Green New Deal, que é anterior, né? Então é bom a gente ir recapitulando um pouco esse histórico para entender de onde vieram esses programas. O que foi anunciado agora, primeiro, né? Então a gente teve, na Alemanha, o anúncio do Package for the Future, que é a agenda de recuperação pós-pandemia deles, foi anunciado em junho de 2020, é um plano para 2 anos, que vai de 2020 até 2022. A gente teve na Coreia o Korean New Deal, que foi anunciado também em julho de 2020 e é um plano para 5 anos, de 2020 até 2025. E a gente teve na França o France Relance, que foi de setembro de 2020, que é um plano também de 2 anos, né? O que eles têm em comum com a ideia do Green New Deal original? Então, o Green New Deal foi um plano que apareceu numa resolução em 2019 nos Estados Unidos, que depois compôs a plataforma do Bernie Sanders, que disputou em 2019 as prévias do Partido Democrata. Na origem, ali na ideia do plano, está justamente esse papel do Estado na transição energética, né? Então, a ideia de que o Estado, por meio de investimentos públicos, teria uma função central aí na passagem, né, para uma economia que emita menos carbono, e isso é feito a partir de vários eixos, então, ligados ao abandono de combustíveis fósseis, né, não só nos automóveis, mas, né, na própria califação das moradias. Então tem toda uma parte de infraestrutura, tem uma parte de tecnologia, de agricultura, quer dizer, são vários eixos para essa transição energética, mas que envolvem investimento estatal, com o Estado articulando isso, ainda que também o setor privado seria incentivado, né, por meio desses investimentos estatais. E uma característica desse Green New Deal é que ele entende que essa transição ela também teria um custo, no sentido de que você tem setores ligados a essas atividades econômicas que vão ser abandonadas de alguma maneira, então, em particular, né, setores diretamente ligados aos combustíveis fósseis, né, a petróleo, etc., em que empregos seriam perdidos e que, portanto, você teria que ter acomodado já no plano a ideia de criar também novos empregos e de fazer a transição desses trabalhadores que seriam abandonados, né? Então, o plano entende que essas pessoas perdem seus empregos, que não necessariamente
necessariamente têm o nível de qualificação para serem incorporados em outros, então já tem ali uma rede de proteção para essas pessoas embutida no plano. E, finalmente, também esse plano específico do Green New Deal entendia que a desigualdade era um elemento fundamental de também ser combatida dentro do plano. Você não podia ter um plano que faz a transição energética, mas que prejudica mais os mais pobres. Né? Vão ter um custo de energia maior, por exemplo, vão pagar um imposto, que, aliás, é o que aconteceu lá na França, né? Naqueles protestos. Se aumentou o imposto sobre o carbono, mas aí os mais afetados são as pessoas, né, em meios rurais na França, que gastam com gasolina, e aí isso foi criando um conflito ali, inclusive em torno do objetivo do projeto. Então, o plano no Green New Deal ele também incorporava mudanças na tributação, outras formas de redistribuição, né, e que reduzissem a desigualdade para evitar o impacto desproporcional dessa transição sobre quem está na base da pirâmide, né? E fazer justamente o contrário. Então, essas eu diria que são as 3 características. E isso aparece de várias maneiras nesses novos planos que foram anunciados, ainda que eles às vezes sejam até mais amplos, não no sentido do volume de recursos. O Green New Deal original previa investimentos por quase 10 anos, de 2021 até 2030. E a previsão era de que se gastasse cerca de 7,6% do PIB dos Estados Unidos por ano, pensando que são 16,3 trilhões de dólares, considerando o número do PIB aí de 2019. Ou seja, é um plano muito grande. A gente não sabe o quanto dele será incorporado, inclusive, ao programa de governo do Joe Biden. We can create hard, good jobs by making sure the environment is clean and we all are in better shape. We spend billions of dollars now on floods, hurricanes, rising seas. Existe a chance dele ser implementado, mas o que tem se anunciado na Alemanha, na Coreia e na França são planos mais curtinhos, de 2 anos, né, de recuperação, mas que aproveitam uma série dos elementos que já estavam no Green New Deal, ou seja, a transição energética, o investimento nessa transição energética como forma também de gerar empregos e reduzir desigualdades. E quais são os eixos principais de medidas que estão previstas nessas agendas? Como que elas conseguem ajudar a economia a se recuperar mais rapidamente da crise que a gente tem vivido com a pandemia? Pois é, então acho que o interessante da ideia do Green New Deal, que é aproveitada nessas novas agendas, é justamente a compreensão de que passar a ter uma economia que seja sustentável, né, que faça essa transição para a sustentabilidade, é perfeitamente compatível com o crescimento econômico, a geração de empregos. É só um outro tipo de crescimento econômico. A gente falou disso, inclusive, no episódio 22, que a gente fez especial com o Cadu Yang sobre o meio ambiente, né, que nem todo crescimento do PIB é danoso para o meio ambiente. Tem tipos e tipos de crescimento do PIB. E essa é a percepção que está na base desses planos, né? Mas, dito isso, quais são os eixos que eles têm como principais para essas agendas, né? O primeiro é um eixo ligado à infraestrutura verde. O que é isso, né? Então, por exemplo, financiar a substituição de carros, de automóveis, de ônibus que são movidos a gasolina ou diesel, né, combustíveis fósseis no geral, para carros elétricos. Expansão da infraestrutura que está ligada às moradias, e no caso, né, dos países da Europa, a calefação, por exemplo, né, que é por uma forma de esquentar o ambiente que não seja baseada também em combustíveis fósseis. Sim. O plano coreano, por exemplo, envolve fazer isso em prédios públicos já, né? Então, prédios escolares, mudar para painéis solares, energias renováveis. Isso é evidente que já envolve, de cara, efeitos multiplicadores de geração de empregos e renda, porque a gente está falando de investimentos em infraestrutura, só que destinados para esse eixo de infraestrutura verde. O segundo eixo que esses planos têm, né, relevante, é o eixo ligado ao desenvolvimento de tecnologia e inovação verde. Então, a ideia é desenvolver tecnologias de comunicação e informação que permitam implementar soluções mais sustentáveis, que aumentem a produtividade e gerem, né, tenham uma eficiência energética maior. Então, por exemplo, aí entra a ideia de construir redes inteligentes de distribuição de energia e de água, né, que
desperdicem menos recursos nessa distribuição, né? A expansão da internet sem fio nas áreas rurais como maneira também de tentar implementar nas áreas rurais soluções mais produtivas. O plano francês, por exemplo, ele destina 8,2% dos recursos totais para o desenvolvimento de tecnologias nos setores de energia e transporte. Então, é realmente desenvolver tecnologias que façam com que a emissão seja menor, né, a partir do que são as necessidades das pessoas, né? Terceiro eixo é o eixo da agroecologia e alimentação. Aí entra toda a discussão de redução do uso de pesticidas, fertilizantes, construção de redes de produção local, né, de orgânicos, a transição agrícola, né, para técnicas que também usem menos a terra de maneira a acelerar e aumentar, né, a necessidade de emissão, né? Então, a gente tem uma série de pactos nesse sentido. É evidente que, nesse caso, acabam entrando também incentivos à agricultura familiar. Então, isso também tem uma capacidade de gerar crescimento econômico, retomada e preservação da renda nas áreas rurais. E, por fim, entra nesses programas o eixo do trabalho, dos direitos sociais, né, que são justamente pensados para tentar lidar com esses impactos de perda de empregos que teria em alguns setores por conta dessa transição. São tentativas, né, de se incorporar esses trabalhadores em outros setores, garantir uma rede de proteção social. Esses novos planos ligados à pandemia têm também bastante proposta de melhoria no sistema de saúde. Então, o plano francês, por exemplo, o plano coreano, todos eles envolvem um investimento na área de saúde, construção de hospitais, etc., que também é uma maneira de proteger mais as pessoas que estão na base da pirâmide sendo impactadas por essa crise, né? Mas o plano já do Green New Deal original tinha, né, uma série de elementos desenhados para prover aos trabalhadores, principalmente aqueles atuantes nos setores dependentes de combustíveis fósseis, uma rede de segurança durante esse processo de reestruturação das economias. Em que medida essas agendas desenhadas lá fora elas podem ser aplicadas aqui ao contexto brasileiro? Porque esse é um debate que já vem há algum tempo lá fora, né? Enfim, mas a pandemia talvez trouxe uma janela de oportunidade para repensar essa retomada de uma outra maneira. Como que isso pode ser pensado desde o Brasil? Então, Renan, é claro que a gente tem que ter cuidado em simplesmente replicar, né, e importar essas ideias sem levar em conta particularidades e singularidades, tanto da estrutura produtiva, quanto da matriz energética, quanto da nossa situação de desigualdade, né, que são fundamentais na hora de tentar pensar num plano de recuperação verde para o nosso contexto. Mas, de fato, né, pensando assim, os eixos gerais desse plano poderiam sim ser utilizados para a gente construir uma agenda aqui, que seja uma agenda tanto de recuperação econômica quanto uma agenda de redução de desigualdade e de sustentabilidade ambiental. O Brasil, por exemplo, no caso da infraestrutura verde, pensando na transição energética que está sendo feita lá, é claro que é um pouco diferente o contexto brasileiro, porque o Brasil tem uma matriz baseada em hidrelétrica, né, que já não emite muito carbono, etc. Mas nada impede que isso também entenda uma necessidade de investir mais em energia renovável. Aliás, o BNDES já faz isso, né, já tem uma atuação sólida nesse setor, mas que poderia ser expandida. Agora, quando a gente olha renovação dos prédios, claro que a questão da calefação também não é tão importante aqui. Por outro lado, a gente tem um problema de moradia e de déficit habitacional, né, e que certamente a eficiência energética também pode melhorar muito se a gente pensar em projetos de moradia social. A questão, por exemplo, da distribuição de energia e água mais eficiente, no caso brasileiro, a gente nem tem saneamento chegando a todas as casas. Então, uma agenda de investimento em saneamento básico, ela é uma agenda que, no nosso contexto, seria plenamente compatível com uma ideia tanto de recuperação econômica quanto de uma recuperação verde inclusiva. O Brasil ainda fala em saneamento básico. O básico é muito básico. Nós deveríamos estar falando em saneamento ambiental. Hoje, principalmente com essas questões do clima e com a ONU tendo reconhecido desde 2010 que o acesso à água limpa
e ao saneamento são direitos humanos. Então, transporte, mobilidade urbana, né? Os veículos particulares e ainda que alguns ônibus elétricos já estejam em circulação, ainda tem um longo caminho pela frente. E aí a gente tem mais ainda afinidade com o que está sendo pensado lá, né? A gente poderia ter muito mais incentivo para essa transição do transporte coletivo movido à eletricidade. Nos outros eixos, idem. Então, a questão da inovação. Claro, é difícil, né? O Brasil está atrás, vamos dizer assim, na cadeia tecnológica, mas isso não nos impede de investir em tecnologias novas, né? Digitalização, automação. A questão da agricultura também é fundamental, então é evidente que todo esse debate que está sendo feito lá sobre redes locais de produção e distribuição de alimentos, expansão da produção de orgânicos, redução da dependência de soja, né? No caso brasileiro, a gente exporta soja, ao contrário dos países europeus, mas, enfim, a gente teria que acompanhar os padrões internacionais nessa produção sustentável, né? Inclusive diversificando para outras culturas. Enfim, a redução do uso de pesticidas e fertilizantes e melhoria das condições na produção da carne, por exemplo. A gente tem a Embrapa, né, que já trabalha com isso. Então, acho que tem muitos eixos em que uma agenda desse tipo poderia ser pensada, sim, para o caso brasileiro. O problema é que, ao que parece, a gente nem está pensando em nenhuma agenda de crescimento, né? Nesse momento, simplesmente não há projeto para 2021. Ao que parece, o foco é em conseguir cortar, né, o máximo possível em termos de gastos públicos, mais uma vez, e não em desenhar uma agenda de recuperação. E aí, de novo, a gente fica na contramão do que está sendo pensado nos outros países. E no próximo bloco, vamos falar sobre o julgamento no STF da alteração de data e horário de concursos públicos em virtude da religião dos candidatos. Então, Renan, na última semana, o Supremo Tribunal Federal julgou 2 casos que tratam da liberdade de crença religiosa diante de provas e concursos públicos. Que casos foram esses que foram julgados? São 2 casos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, tidos como casos de repercussão geral, ou seja, que fixam a tese para próximos casos que vão ser apreciados pelo judiciário e que discutem uma questão que aparece muito já nesses tempos recentes, que é o de pessoas que são religiosas, em geral judeus, adventistas, testemunhas de Jeová, enfim, religiões que têm uma certa restrição, guardam um sábado, não pode trabalhar depois do pôr do sol na sexta-feira, e essas pessoas vinham tendo problemas para a realização de concursos públicos, de provas, de vestibulares, ou mesmo para cumprir o estágio probatório no serviço público. Então, um caso que foi relatado pelo ministro Dias Toffoli é o caso de um candidato adventista que queria fazer a prova física num momento diferente daquele que estava previsto no edital do concurso público, que era num sábado. E o ministro Toffoli, ele entendeu que não daria para a administração pública mudar para um candidato específico o que está previsto num edital. Admitir a criação de condições especiais ao exercício de faculdades legais embasadas na crença religiosa é estabelecer privilégio não extensível aos que têm outras crenças. Ele diria que isso seria um privilégio para esse candidato e fere, portanto, um princípio de isonomia. O outro caso que foi julgado nessa mesma toada aí, né, foram 3 sessões seguidas que o STF se dedicou para julgar esses 2 casos, é um de relatoria do ministro Edson Fachin, que discutia se o administrador público ele pode estabelecer uma obrigação alternativa para um servidor em estágio probatório. Porque aí, no caso, era uma professora, né, concursada, que não podia dar aula depois da sexta-feira com pôr do sol, né? Então ela também não poderia dar aula nesse horário, que era um horário previsto para o dever funcional dela, e ela não atendeu a isso, ela faltou 90 dias, e aí no quesito da assiduidade ela não foi aprovada no estágio probatório, e aí entrou na justiça questionando essa decisão. De forma contrária ao Toffoli, o Fachin entendeu que o gestor público ele precisa fornecer alternativa. São práticas que devem ser adotadas pelo Estado, pelo poder público, na medida em que representam
concretização do exercício da liberdade religiosa sem prejuízo de outros direitos fundamentais. Para conseguir efetivar a liberdade religiosa da pessoa, né? Porque senão, diz o Fachin, essa separação entre igreja e Estado vai fazer com que as pessoas que têm uma determinada crença, elas fiquem isoladas e elas não possam participar de concurso público, não possam ser servidoras e assim por diante. Então esse caso gerou uma discussão bastante grande no Supremo, esses dois casos, e foram julgados nessa semana. Renan, e o fato de a administração pública precisar remanejar data, local e horário de provas, alterando condições dos editais do concurso, não viola essa laicidade do Estado e a igualdade de tratamento entre todos os candidatos? Sim, essa é uma questão fundamental que apareceu na discussão e a votação foi por maioria, né? Não prevaleceu nem a posição do Toffoli, nem a posição do Fachin, mas uma posição intermediária que foram as teses sugeridas pelo ministro Alexandre de Moraes. O poder público não precisa se prender aos dogmas religiosos. Obviamente que não. Não dá para a administração pública marcar certames, né, concursos públicos, vestibulares, pensando se vai afetar ou tem relação com uma religião específica ou com outra. Mas, ao mesmo tempo, disse o ministro Alexandre de Moraes, também não seria razoável impedir-se a priori que, em virtude de determinada religião, uma pessoa estivesse, na prática, terminantemente impedida de pleitear acesso a determinado cargo público via concurso. Porque se você coloca a prova numa data e que aquilo objetivamente impede um grande grupo de pessoas de participarem do processo, né, você não está dando acesso aos concursos para essas pessoas e não as deixando exercer cargos públicos. Então, diz ele, é importante trazer um conceito que ele diz de tolerância para pensar a liberdade religiosa. Né, porque, no fundo, a gente tem aí uma colisão, um tensionamento entre, de um lado, a liberdade religiosa, a liberdade de crença religiosa, que está assegurada na Constituição, e a objeção de consciência ou escusa de consciência, que também está no inciso 8º do artigo 5º, né, que é uma pessoa se negar a realizar uma determinada atividade por conta da convicção religiosa dela, ou filosófica, ou política, né? E, de outro lado, você tem uma questão que é da laicidade do Estado, ou seja, o Estado ele tem que ter uma posição de neutralidade diante das religiões, né? Ele tem que promover a liberdade, a pluralidade religiosa, né, mas não interferindo, não discriminando nenhuma das religiões específicas. E aí, nessa discussão, o que o Alexandre de Moraes sugeriu é que é possível realizar etapas de concurso em data e horário distintos dos previstos em edital por candidatos que invoquem essa escusa de consciência por motivo de crença religiosa, mas desde que esteja presente a razoabilidade da alteração e se preserve a igualdade entre todos os candidatos na disputa, ou seja, não pode configurar um privilégio específico para aquele candidato, ele vai ter que também fazer nas mesmas condições que os demais e precisa ser uma solicitação razoável. Além disso, ele também sugeriu que nos casos de estágio probatório, é possível o administrador estabelecer critérios alternativos para verificar os deveres funcionais. Então, não é o caso, por exemplo, de uma servidora que simplesmente diz: eu não vou vir na sexta-noite porque minha religião não permite, né? E ela vai trabalhar menos do que os demais servidores. Ela vai ter que se colocar à disposição para compensar essas horas em outro horário de trabalho. Né? Então isso também exige uma razoabilidade nesses casos de estágio probatório e não pode haver o desvirtuamento do exercício das funções. Ela precisa cumprir todas as funções como os demais servidores públicos. Então essa foi uma saída intermediária e por maioria, né, foi acompanhado o ministro Alexandre de Moraes estabelecendo esses critérios para os casos agora novos que vão aparecer em relação a isso e vai orientar toda a administração pública, né, que agora, pensando em editais de concurso, vão ter que incorporar essa preocupação, algo que já acontecia em uma prova como o Enem, já havia essas previsões, muitas empresas privadas também em processos seletivos já vinham adotando isso e agora vai ser uma preocupação também nos concursos públicos de maneira mais geral. E, Renan, indo para uma discussão um pouco mais geral a partir disso, né? Em um momento em que a gente vê crescer as bancadas vinculadas a determinadas religiões, quais deveriam ser os limites dessa influência de igrejas
no Estado? A gente vive um momento de muito risco para a laicidade do Estado, né? E por várias razões. Há uma série de privilégios e de benefícios que são assegurados pela nossa legislação para instituições religiosas, para templos, igrejas, enfim. A gente tem visto crescer desde 1988 também uma bancada fundamentalista religiosa nas várias casas legislativas, né? A gente vê também membros e ocupantes do poder executivo que são claramente, né, pautados por agendas religiosas e que estão no exercício de funções públicas misturando essas duas dimensões de atuação. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma questão que preocupa muito, né? Um dos ministros Cássio Nunes, ele chegou a dizer isso no julgamento, né? Ele perdeu, ele estava na linha que foi vencida, de que não haveria um direito subjetivo, não precisaria remarcar horário local de provas, e ele disse que a administração pública ela precisa atender ao princípio da legalidade, né? Se para os cidadãos o princípio da legalidade é que nós não podemos fazer nada que a lei proíbe, a administração pública, pelo princípio da legalidade, só pode fazer aquilo que a lei permite, né? Uma restrição para a administração pública maior. E a gente não tem uma legislação específica para isso, né? Então, no fundo, o argumento que a mim tem mais apelo aí é esse trazido pelo ministro Nunes, que é no sentido de que nós devemos legislar sobre isso. Acho que é um debate público importante, só que a gente não tem essa lei hoje, né? A gente não tem uma regulamentação clara. E o STF dá uma decisão que impõe um ônus para a administração pública que vai ser muito complicado de ser cumprido em alguns lugares, né? O ministro Gilmar Mendes, que também ficou vencido, ele trouxe esse ponto. Então, imagina numa pequena cidade que você tem um juiz que precisa trabalhar em regime de plantão e só tem ele, ou um médico que só tem também ele no momento do plantão. E ele não vai estar naquele horário porque a religião dele não deixa, e a população vai ser assistida por quem? Como que você continua e mantém serviços públicos essenciais numa situação em que o servidor pode se eximir de estar ali naquele momento, ele foi concursado para aquele horário? Parece uma coisa simples equacionar pela razoabilidade, né, com essa, em termos abstratos, ficou bem feita a tese, né, faz sentido, parece algo razoável e ponderado, a tese fixada pelo STF, mas do ponto de vista prático e operacional, eu acho que isso vai gerar ônus bastante complicados para várias instâncias da administração pública e, no fundo, a gente está pautando aqui, né, o funcionamento da administração pública a partir de crenças religiosas. E eu acho isso um tanto problemático, porque se a gente começar a abrir exceção e exceção a partir de cada religião, né, a gente vai ter um Estado que aí ele vai ter uma dificuldade de funcionamento, né? Acho que a laicidade ela fica altamente comprometida, porque o compromisso do Estado tem que ser com a população de maneira geral, né? Precisa ser de ter prover o serviço público, né? E eu acho que nesse momento ainda de crescente ocupação de cargos públicos por pessoas que têm imposto uma pauta fundamentalista, religiosa, de conservadorismo em vários níveis de governo, eu acho que acende aí um sinal de alerta para algo que precisa ser pensado e melhor regulamentado na nossa legislação. E aí, Renan, o que chegou dos nossos ouvintes de dúvida no entretantopodcast@gmail.com dessa semana? O José de Oliveira Júnior mandou aqui uma pergunta sobre o caso da soltura do André do Rap, enfim, da repercussão, perguntando se a gente produziu algum material sobre isso. Não foi objeto, José, de nenhum episódio específico nosso, acho que a gente só mencionou de passagem na abertura do episódio, mas ele pergunta qual que é a opinião sobre isso, né? É um caso complexo, né, que tem uma grande sensibilidade midiática, enfim, teve uma repercussão muito grande. Para quem não se recorda, André do Rap é um dos líderes do PCC, que foi solto por uma decisão do ministro Marco Aurélio, que causou uma grande reação no STF, pela presidência do ministro Luiz Fux, houve um embate ali, um bate-boca entre eles. Mas, basicamente, o André do Rap estava numa modalidade de prisão preventiva, que tem uma restrição na nossa legislação mesmo, né? Isso está estabelecido no Código de Processo Penal, que ela, caso não seja renovada, essa prisão cautelar depois, num período de 90 dias, ela se torna ilegal. Foi esse o dispositivo que fundamentou a decisão do ministro Marco Aurélio. A gente pode criticar, pode discordar da legislação, mas fato é que ele aplicou a lei no caso concreto,
né? Então eu acho que um debate que precisa ser feito é: queremos alterar esse dispositivo? E se queremos, qual é a via adequada? E certamente não é o STF, né? É preciso fazer essa discussão no legislativo, que vai daí, mudando essa legislação específica, não permitir que pessoas com uma periculosidade, enfim, possam sair da prisão, se evadir da justiça e serem foragidos. Então eu acho que tem uma discussão aí por detrás, que é não embarcar num populismo penal de ocasião nesse momento, né? E, se for o caso, mudar a própria legislação, porque a decisão ela foi aplicada de maneira técnica pelo ministro Marco Aurélio. E você, Laura, o que você vai dar de dica para o pessoal hoje? Então, eu quero indicar um livro que foi lançado na semana passada, chamado Economia Pós-Pandemia, Desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. Esse livro ele foi lançado pela editora Autonomia Literária, a versão impressa vai estar disponível, já está em pré-venda, mas o que é mais legal, ele é disponível para download gratuito nas plataformas Kindle e outras plataformas, né, de leitura de livro eletrônico. Esse livro ele reúne textos de vários autores, né? Ele foi organizado pela Esther Dweck, o Pedro Rossi e a Ana Luísa Matos de Oliveira. E entre os textos no livro, dado que esse foi o tema do episódio de hoje, está justamente a questão ambiental. É um texto da Camila Grankov, que tem trabalhado com essa ideia de um big push, de um grande empurrão na economia que tenha como centro, como eixo, justamente as políticas ambientais. Então, ela escreve um dos textos do livro, mas o livro também conta com contribuições em várias outras áreas, sempre pensando em transformar o orçamento público em um instrumento de desenvolvimento, promoção desses direitos humanos, sociais, etc. Legal, Laura, ótima dica. Já vou procurar no site da Autonomia Literária para baixar esse livro. Até a próxima semana. Até terça, pessoal. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.